Pergunta. Você tem ETF? Sim, não, por quê? Sim, tenho, por quê? Não, não tenho, por quê? Né? A famosa aí, o investimento dos preguiçosos, né? Preguiçosos, vamos ver por que ele é caracterizado isso. E, aliás, fica aí, vamos passar aqui, aí. Fica o desafio, se você quiser me desafiar, basta colocar aqui no comentário, mas para o vídeo, dá lá, Marco, fala sobre isso, desafio a falar sobre isso, que sou eu que olho os comentários aqui, sou eu que respondo todo mundo, eu pego aí um tópico e quem sabe a gente já fala a semana que vem. Afinal, o objetivo da abertura, ela foi criada, né? Foi uma iniciativa que a gente buscou isso, mas meu objetivo é trazer o conteúdo para melhor antecipar, agregar valor a vocês e colocar a grana na conta. Uma outra coisa, ficou hoje o dia de curiosidades, eu faço isso aqui de brincadeira com um amigo meu. Beleza? Então vamos lá, back to bases, ETFs. O que é o ETF? Por que é preguiçoso? Porque ele basicamente é uma estratégia passiva. Como assim, Marco? Você não tem tempo, não gosta, não quer analisar gráfico, não tem tempo, não gosta, não quer analisar fundamentalista, né? Você pode optar por comprar o mercado de uma vez ou comprar um índice de uma vez todo. E isso são estratégias passivas, investimentos que buscam replicar um índice A, B, C, D, E, F, G, H, inclusive tem vários, aí vai até Z. E aí, meu amigo Ezequiel, como se proteger da infração? Tem alguns índices, por exemplo, ETF de ações, de renda fixa, de metais, de setores da economia e de criptos também. Tudo aqui na B3, então mais fácil acessar todo mundo, né? E outra aqui na corretora também tem alguns ETFs bem interessantes, mas eu trouxe aí especialmente para a galera que está trabalhando aqui. Bom, alguns ETFs e BDR de ETFs, vou falar rapidamente sobre isso, muita gente não sabe, talvez você não saiba, nosso quadro, e nem tudo que brilha é ouro e nem tudo é igual, né? Como assim? Vamos descobrir. Pessoal, esse é um vídeo bem bacana, antes de falar de ETF, sabe? Vocês sabem que faz outubro do ano passado, a B3 inaugurou BDRs, aquela coisa para investidor que não é qualificado, e bem legal, fiz uma compra de algumas BDRs e estou comparando, mostrando isso aí, um vídeo interno aqui dos nossos assinantes da MTeam, uma masterclass inclusive, a diferença do rendimento de cada uma. Eu vou dar uma palhinha quando eu trouxer, porque eu vou trazer uma comparação bem bacana, porque nem tudo que brilha é ouro e nem tudo é igual, né? Que está linkado com aquele post que eu falei para vocês verem. Tá tudo, o mercado ele é interconectado, pessoal. Então fiquem nessa dica aí. Vamos lá. Ezequiel. Então, assim como nós podemos comprar BDRs, nós também podemos comprar ETFs feitos por BDRs também, tá? Você bota lá na B3, na sua corretora, põe esse code aí, o ticker, né? E o ticket, né? O nome, que nem Vale 3, Petro 4, essas aí, olha aí. Então, a gente tem índice B3, tem o BOVA 11, o PIBB, são os mais conhecidos. E a gente também tem o IVVB11 e o SPXI11 também, são aí os mais famosos. A gente está fazendo um ETF de B3, do índice Bovespa, e um ETF do índice S&P 500. Olha só, Ezequiel, tu quer te expor a outros mercados, né, sem ter que, e não consegue, não sabe, não tem tempo, você pode, por exemplo, se expor à China, ao mercado dos índices da China, você pode se expor ao mercado de um pool, né, um fundo de índices menos do Japão, você pode se expor aí ao mercado da Europa, são maneiras de se expor através de índices, se protegendo da inflação. Você também pode, tem uma abertura aqui que eu falei sobre dividendos, como calcular onde está bom, onde está ruim. Você também, eu falei desse índice, né, que é o Dow Jones US Select Dividends. Você pode comprar esse índice também. Como também você, o índice de carbono eficiente, aí, como o pessoal daí falando da ESG, cada vez mais na mídia, você também tem um ETF dessa maneira, formado com empresas desse jeito. São maneiras de se proteger da inflação se expondo a índice, tá? A gente tem outras. Como vocês lembram, aqui na nossa abertura, eu falei muito antes da inflação começar a bombar, antes do IPCA começar a bombar, antes do IGPM começar a bombar, eu já vinha sinalizando para vocês, e não é que eu tenho bola de cristal, eu vou ao mercado, eu compro as coisas, a gente vê o preço subindo, e a gente sabe que uma coisa é subir um pouquinho, outra coisa é realmente já subir galopante, né? Então, aliás, essa semana que está entrando tem a divulgação do IPCA, fiquem atentos aí.
E uma das maneiras a se proteger da inflação, Ezequiel, e todos vocês que estão me assistindo, é através de renda fixa. E tem ETF de renda fixa também. Então, em vez de você comprar o título direto, você compra um fundo de títulos, que é, de novo, ele vai tentar replicar aí essa evolução. Outra coisa, né, que é uma outra maneira de tentar se proteger da inflação é através dos fundos imobiliários, muita gente já falou sobre isso, né, e também de metais. Né, todo mundo, eu já expliquei como se proteger, qual é o impacto do ouro, da prata, do cobre, do minério, das commodities como um todo. Quando a gente tem uma expectativa mais alta de inflação, vocês também têm, nós temos, aliás, a expectativa, a oportunidade de comprar algum ETF de prata, ouro. Aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, da prata, que é o BSLV39, né? É um ETF ligado à prata. Já que você não quiser comprar commodity como um todo, você pode comprar um fundo de prata. E também você pode comprar, por exemplo, do FTSE, né? A gente está falando United Kingdom, UK, o fundo de REITs, fundo imobiliário para lá fora se chama REITs, mas basicamente a gente poderia fazer essa comparação. Tá aí algumas coisinhas específicas, mas num grande geral, assim, num papo reto, seria REITs. Você também pode, daqui a pouco, comprar um fundo achando que a coisa lá vai ir melhor, vai se proteger utilizando esse tipo de estratégia passiva em REITs, fundos imobiliários no exterior. Beleza? Então essas são a gente matar um pontinho. E eu queria falar alguns detalhes que pouco a gente fala. Olha só. Nosso mercado, pessoal, ali é todo intercalado, tá? Interconectado, que a gente chama. E se você tem aí uma caminhadinha, não precisa ser muito, recém está começando o mercado, já viu que existem movimentos, ciclos no mercado. Né? Não estou falando de ciclos econômicos, estou falando de ciclos de mercado. E tem muita coisa, agora a hora de comprar no exterior, as ações são ruins brasileiras, aquilo está lá naquele post que eu falei, então bem bacana, eu trouxe muitas comparações. E aqui eu estou comparando um ETF, tudo da ETF, estou falando, não fugir nada do tópico. Ezequiel, quero super comentário teu aí, mas olha só, a gente tem o IVVB11 e o BOVA11. O IVVB, eu já estou plotando para vocês o S&P 500, tá? E o BOVA11, o Ibovespa. Olhem só, é cíclico, tá? A gente tem uma melhor performance do BOVA, né, do Ibovespa, ali com o S&P muito próximo, e depois a gente teve a pandemia, o Covid, você vê aquelas duas quedas drásticas que tem juntas dos índices, e depois a gente viu que os Estados Unidos bombou, a Bovespa bombou com um gap de defasagem bem grande e agora está caindo. Vocês podem olhar, o Ibovespa está caindo e o S&P continua subindo. Né? O steep, né? Até o ângulo está bem alto, está bem diferente. Né? O Ibovespa é angulado bem para baixo e a outra bem para cima. Então, entendem o que eu estou trazendo aqui? É isso que está refletido na narrativa que vocês veem, investam lá fora, investam lá fora. Não estou dizendo que é ruim investir lá fora, não estou dizendo que é bom investir aqui dentro, não estou dizendo que é ruim investir aqui dentro, estou dizendo nem que é bom lá fora. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu faço tudo e eu acredito tentar pegar o melhorzinho de cada um. Só que tem que cuidar os ciclos, tá? Tem ciclos para não botar dinheiro fora. Alguns detalhes do que poucos falam ainda sobre esses dois fundos, e é aqui que está o creme de la creme. Né? Pulinha mais extra. Notem que eu botei para vocês 1, 2, 3, 4, 5 retângulos para vocês. Por exemplo, a cotação do dólar, né, do câmbio, influencia o IVVB11? Sim, porque eu estou falando do S&P 500 que é em dólar. O BOVA11 não é influenciado por isso, então tem um risco. Olhem a taxa de administração no Brasil do IVVB11 e a taxa do BOVA11. Isso tudo, aí vocês vão vindo aqui, um por um, tá? Vocês vão comparando. A taxa lá fora é 0,03, quase zero, e do BOVA11 é zero. Só que aí tu pega a taxa de administração total do IVVB11 é 0,23 e do BOVA é 0,1. Isso eu estou falando. Estão vendo que é menos rendimento para o seu bolso. Vou falar sobre as características, eu não gosto de falar de vantagens e de vantagens, vou falar sobre a característica do ETF no final, para você pensar. Mas olhem só também, outro ponto que eu queria trazer para vocês é a questão de quantidade de negócio.
que isso significa, Marco? O que tu está me dizendo? Eu estou te dizendo que, além de que você não é só comprar o mercado comprando ETF, você tem custos em fazer isso, porque tem uma empresa, um administrador, uma gestora, uma custodiante por trás, você vai pagar esse custo, que você não paga quando compra diretamente a ação. Existem também, né, o risco de liquidez, que é um dos riscos bem tradicionais que você provavelmente já sabe. Isso é, enquanto a gente tem 40 mil negociações nos média, né, nos últimos 6 meses do IVB11, a gente tem 1.436.000 do BOVA. Então você entra e sai mais rápido do um. E quando no outro, quando você pode querer sair, você vai ter, pode ser que tenha que pagar um deságio grande. Então, o que tu tá ainda mais, Marco? Vamos subir um pouquinho mais o nível. Você quer usar a estratégia de ETF, Ezequiel e todos vocês que estão me ouvindo, pensem no prazo. Fundamental. Assim como a gente tem prazo de especulação no mercado, que vocês sabem que eu especulo fazendo operações day trade, scalper e tudo mais, é um prazo específico. Quando a gente vem para position swing, é um outro prazo. Quando a gente vem para formação de carteira buy and holder, é outro. E aqui o ETF tem que ter, porque tem custos envolvidos. Marco, vamos dar mais um pouquinho, alguns detalhes que poucos falam? Vamos, porque está acabando meu tempo. Olha só. Aqui a gente tem o BOVA11 e o XBO11. Então, novamente, a gente vai ter os dois quase que iguais, pessoal. Quase que iguais. E aí, aqui fica o tema de casa. Será que as taxas são as mesmas? Por quê? Se o rendimento deles são parecidos, e devem ser parecidos, porque eles tentam replicar o Ibovespa. Onde está o segredo? O segredo está na taxa. Então, pensem comigo aqui. Se eu tenho dois índices que replicam o meu copo, tá? Ele replica, eu já tenho uma estratégia passiva e eu sei que eu vou pagar custo. Uma das coisas que não falam para vocês é busquem o menor custo, porque são produtos muito semelhantes, para não falar iguais. Maior parte da diferença entre esses dois índices vai se dar pela taxa. E a taxa sai do meu bolso e do seu bolso. Então, cuidado, eu não gosto da taxa aí, tá? Então, e aí? Vai rolar ou não rola ETF? Seguinte, galera. Como eu falei, eu não gosto de vantagens e vantagens, eu gosto de dizer características. ETF, tu pode comprar setores, Ezequiel, né? Como a gente, né, até falei sobre isso quando começou a dar a pandemia, setores que realmente bombaram. Por exemplo, um ETF MAT-B11, dá uma olhada lá, fica a dica aí além aí. Você pode comprar setores, você pode comprar mercado, ele tem uma simplicidade de investir, né? Você vai ter o risco do mercado, a simplicidade de investir na questão D, que eu botei 2 vezes, é porque você vai lá e compra o ETF, você não tem que analisar nada. Né? Eu acho que o Ibov vai subir, eu espero que as empresas subam no longo prazo, vou comprar um ETF e não quero olhar. Bom, pois é. Você também tem acesso a ativos exóticos, sim, né? Como o fundo da prata, do ouro, tem de fundo de cripto também já, ETF de cripto, fiquem atentos, né? Esses ativos mais exóticos. Agora, também não bate o mercado, você nunca vai bater o Ibovespa. Né? O Ibovespa, por exemplo, está caindo, né? Aliás, eu fiz um vídeo agora, sabadão, mostrando o resultado aí de 6 meses da carteira que eu tenho e comparando Ibovespa, a minha carteira, trazendo bem legal, e vocês vão ver que eu fiz um vídeo aberto também sobre isso. Cuidado, né? O Ibovespa está caindo, você vai cair, o Ibovespa está subindo, você vai subir também. Isso é estratégia passiva. Ele perde o know-how da pessoa, né? Então você está comprando o mercado, então você não vai ter aquele ajuste fino, a mão do gestor que eu já mostrei para vocês. Vocês não vão poder escolher, por exemplo, vantagens competitivas, que o pessoal gosta de usar esse termo, empresas com vantagem competitiva, disrupção, né? São as palavras mais usadas aí. Então, você perde essa vantagem, né? Porque você não vai escolher a empresa tal, você vai comprar o mercado como um todo e ela vai ter a porcentagem que ela tem naquele mercado. Ela tem uma questão, os ETFs têm uma questão diferente de renda fixa, de tributação, e diferente de renda variável também. Então fiquem atentos aí. Liquidez é um dos riscos, né? Você sabe. Só uma coisa rápida, tributação, o pessoal fica nervoso. Por exemplo, vocês sabem que você tem um limite de ações que você pode comprar e vender e não é tributado. No ETF não existe isso, tá? Liquidez é o risco que eu falei antes e você não vira sócio da empresa, beleza?